Vamos então novamente fazendo nossa elevação de pensamento. Vamos acalmando nossa mente, vendo os pensamentos se acalmarem depois de um dia ligado à matéria. Vamos agora nos ligar à parte espiritual que nós temos, que cada um de nós tem. Vamos prestando atenção no que há em nossos corações, nos sentimentos, nas emoções que estão dominando o nosso coração. E vamos a pouco acalmando também o nosso coração. Vamos entrelaçando nossos corações, formando um grande coração no alto dessa sala, onde colocamos todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossos sentimentos mal resolvidos, nossas dúvidas, colocamos tudo dentro desse coração, para que a espiritualidade maior possa analisá-los e nos intuir soluções, nos intuir caminhos. Vamos sentindo a presença do nosso mentor, esse amigo de sempre, de todas as horas, sentindo sua presença amiga e protetora. Esse amigo que nos intui, nos orienta, mas não pode, quer dizer, ele até pode, mas obedecendo a lei de Deus, ele não intervém no nosso livre arbítrio. Agradecemos sua ajuda de sempre. Vamos sentindo a presença de Joana de Ângeles, a mentora dessa casa, irmã Rosário. Sempre muito contentes por estarmos aqui, buscando a nossa melhoria pessoal, através da elevação espiritual. Vamos sentindo a presença de Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus, que vai nos envolvendo a cada um de nós com um manto de luz e amor, nos acalentando, nos aconchegando nesse amor de Mãe. E pedimos a ela que nos ajude na ligação com nosso irmão maior Jesus, a quem agradecemos pelo esforço que fez para encarnar entre nós. Agradecemos por seus ensinamentos e por sua exemplificação. E a quem pedimos que nos ajude na ligação com Deus Pai, a quem agradecemos o dom da vida e agradecemos também por essa encarnação bendita nessa escola chamada Terra, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vamos agora receber o palestrante dessa noite, o Marco Caldana, que vai nos trazer uma palestra muito importante para nós. Muito obrigado.
pouquinho. Tem imagem aí? Dos maiores aprendizados que a gente pode ter é a paciência. Passa a ser uma virtude depois que a gente a aprende. Aí começou a melhorar. Há uma luz no fundo do aparelho. Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz e a luz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco. E eu convido a todos a iniciarmos as reflexões desta noite, observando um pouco as imagens que passarei. Um átomo, até pouco tempo atrás, a menor partícula conhecida pelo ser humano, repleta de leis, de ordem, de ordenação, que gera o universo, esse infinito universo, repleto de planetas estáveis em equilíbrio, onde estamos e onde está toda a criação, os sóis, as estrelas, os planetas, aonde estamos nós, num planetinha azul, dentro de uma pequena parcela desse infinito universo, num planeta que chamamos de Terra, o planeta azul do Sistema Solar, que recebe energia do astro-rei e que serve de nós, para nós, de bendita escola para aprendermos e evoluirmos. Neste planeta encontramos maravilhas, a indescritível vivência do mundo submarino, as belas paisagens, as praias, as montanhas, o verde, a natureza. Dos minerais, as possibilidades de todas as conjunções físicas e químicas, dando origem, no mundo vegetal, às mais belas espécies, com cores, com vida, com instinto, com evolução, chegando ao reino animal e desenvolvendo-se, porque somos artífices de uma imortalidade. O nosso espírito é imortal. E chegamos à perfeita máquina que é o corpo humano, um universo próprio de regras e de leis, conduzidas por um espírito ou princípio divino, a inteligência, que gera a possibilidade da evolução nos diversos orbes, nas diversas fases, levando ao homem a perfeição relativa.
E dissemos tudo isso, meus irmãos, para que pudéssemos começar a estabelecer as razões da compreensão. Por favor. Pode acender as luzes, Luiz, por favor. Que levam o ser humano às suas mais belas reflexões. Reflexões essas que estão presentes conosco desde que a inteligência se fez neste orbe. Desde as mais singelas possibilidades de inteligência, nos mundos primitivos, há que se ressaltar que dentro do homem, do Homo sapiens, ou de qualquer outra determinação dos primeiros primatas inteligentes do planeta, o princípio de uma divindade, de algo inexplicável aos sentidos e à sua consciência. Mas lá dentro de si residia o entendimento de que há algo superior a nós. Muitas vezes, essas organizações sociais, esses povos, colocaram a natureza, a chuva, o sol, a estrela, a lua, alguns animais, o, entre aspas, poder do ser divino. Em alguns momentos da nossa evolução, tantos eram os deuses que nos chamávamos politeístas. E aí destacamos civilizações como as egípcias, Deus Ra, o Deus Sol, e todas as outras divindades. Evoluindo, vieram os gregos, os romanos, e nesse período da história começa o entendimento do ser humano de que há um ser superior, há uma inteligência superior. Passamos então a desvendar ou a desbravar estes momentos em que somos colocados como monoteístas. As filosofias, as religiões e até mesmo os colóquios e o conhecimento popular trazem consigo esta busca pelo divino, para que justifique, que explique, que ordene, entre aspas, o caos em que nos encontramos. Caos esse que pode ser interno, e quantas vezes bravamos aos quatro cantos: ó Deus, por que comigo? Reconhecemos essa energia superior, reconhecemos essa inteligência superior, mas não reconhecemos o nosso real papel na criação. A busca por compreender Deus, a busca por, entre aspas, certificar-se da existência de Deus, acompanha a humanidade desde estes tempos que relembramos. Destacamos um estudo filosófico que aponta, através da busca
por esta verdade, por este conhecimento, a existência de Deus. Falamos do filósofo francês Descartes, que tinha como principal método de estudo o questionamento racional. Imaginamos um filósofo cientista que busca respostas. E um dos seus grandes estudos foi sobre a comprovação da existência de Deus. Esse filósofo se destaca pela célebre frase: penso, logo existo. E pensar para nós, seres em evolução, é um atributo, é uma qualidade. Ele desenvolve então uma busca racional pela existência de Deus. Em seu primeiro aspecto, pela simples consideração da existência de algo perfeito. O nada ou o caos não poderia, por si só, criar algo perfeito. Para que existisse algo perfeito, precisaria demandar de uma inteligência. Precisaria-se de algo inteligente para criar, e não o caos, não o nada. O nada, nada cria. A inteligência é que permite a criação. Sobre o segundo aspecto, pela causalidade das leis. Algo imperfeito não pode gerar uma perfeição. Buscar em respostas injustificáveis a ordenação e o equilíbrio de tudo aquilo que vemos e até mesmo das imagens que passamos há pouco, seria um erro. Porque nesta imperfeição não encontraríamos o ser perfeito. Sobre o terceiro e último aspecto, baseia-se na contingência do espírito. As ideias de perfeição e de belo são completas, são unas. O que é perfeito, o é. Toda a nossa possibilidade de criação, por mais esmera que ela seja, por mais completa que ela seja, ainda encontra-se imperfeita perante o ser perfeito que Deus o é. Somente em Deus encontramos a perfeição absoluta. Com esses questionamentos e na busca da racionalidade, esse filósofo deixou para a humanidade argumentos, ideias que nos aproximam dos conceitos da racionalidade e nos distanciam um pouco somente da crença. Porque a inteligência, sendo um atributo do ser, precisa ser desenvolvida. Dentro da doutrina espírita, falamos sempre que o crivo da razão é fundamental para a nossa evolução. Reconhecer e compreender as possibilidades de evolução através do nosso ser inteligente é o que nos move a caminho da felicidade. A importância de Deus é tamanha para toda a humanidade, para todo o universo, para tudo aquilo que fora criado, porque Ele é o Criador, que quando da organização das perguntas na elaboração da doutrina dos espíritos, a primeira
pergunta que fora feita aos espíritos superiores foi justamente sobre Deus. E os espíritos superiores responderam à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E aqui nos cabe refletir a amplitude, se assim podemos dizer, de Deus, porque Deus não está circunscrito numa figura, num objeto, num humanoide. Se disséssemos quem é Deus, estaríamos personificando o Criador. E um personagem, um ser, teria e remontaria a uma causa inicial, que no caso de Deus, é Ele mesmo. Ou seja, a pergunta foi extremamente bem elaborada, porque ao falarmos que é Deus, nós estamos compreendendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de tudo o que existe. Para Deus não existe antes ou depois. Deus é pleno, Deus é tudo. Entender que a inteligência suprema está em Deus é compreender que o Criador sabe exatamente o que é importante para as suas criaturas, ou seja, para cada um de nós. É compreender que nesses atributos de Deus estão muito mais do que exemplificadas ou confirmadas a sua existência, mas descritas para nós o quão importante é a nossa busca de interiorizá-lo, de compreendê-lo na nossa simplicidade e na nossa humildade. Buscar a Deus é sentir-se motivado todos os dias para crescer, para evoluir. As provas da existência de Deus remontam a todo o princípio, a toda a causalidade, a todo o efeito. O universo e o equilíbrio no qual este universo se encontra é a prova principal de que Deus o existe. Os atributos de Deus encontramos também no Livro dos Espíritos. Na pergunta número 13, porque nós queremos, de todas as formas, compreender Deus com os nossos sentidos, com a nossa pequenez material, mas Deus é mais. Deus é absoluto. E nessa pergunta, feita aos Espíritos, reporta-se da seguinte maneira: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, não temos uma ideia completa dos seus atributos. E a resposta dos Espíritos é que, sobre o aspecto da vossa compreensão atual, ainda faltam atributos, porque nós ainda não estamos aptos para buscar esta compreensão. Ele é imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, a leis que regem o universo, não teriam a sua estabilidade, porque ele se transformaria, e Deus não se transforma.
Deus é pleno. É imaterial porque, do ponto de vista da nossa compreensão de natural, de natureza, não temos conhecimento das matérias das quais Deus é concebido, ou Deus o é. Também entendemos que Deus não está sujeito a nenhuma lei, como nós, que estamos sujeitos às leis de transformação, de destruição, de trabalho, de evolução, a nossa matéria, que segue ciclos. Deus é imaterial. Deus é único, porque se existissem outros deuses, não haveria unidade em todo o universo, em toda a sua organização. É todo-poderoso, porque sendo único, soberanamente justo e bom, todas as causas e efeitos remetem às suas qualidades. Não há nada tão poderoso, tão pleno como Deus. É soberanamente justo e bom, pois sua sabedoria rege ao universo e as suas leis, das menores às maiores coisas, uma sequência evolutiva plena e perfeita. Nós, muitas vezes, não enxergamos Deus nas pequenas, nas grandes coisas. Nós, muitas vezes, lembramos de Deus quando precisamos de algo, ou quando nos sentimos ausentes de plenitude. Deus é amor, Deus é vida. E como encontrar Deus? Jesus nos mostrou um Deus com as características de um Pai amado, que quer por nós sua criação o melhor a todo instante, que quer por nós a evolução, porque com a evolução deixaremos de sofrer, deixaremos para trás as tristezas, as melancolias, as dores, as enfermidades do corpo e da alma, porque encontraremos plenitude, a plenitude dos espíritos perfeitos, dos espíritos crísticos, perfeitos sobre o entendimento de perfeição relativa, porque, como dissemos, a única perfeição absoluta é o próprio Deus. Encontramos Deus no silêncio das nossas preces, como Jesus nos disse e nos orientou: recolha-te em local em que encontras a essência do teu ser e fale, não com palavras decoradas, com frases prontas, com alegorias, mas fale com o coração. E esta perfeição, esta justiça e sabedoria plena darão respostas a tudo aquilo que pedires. Mas lembrando que, como bom Pai, às vezes o que pedimos não é o que recebemos, mas recebemos aquilo que pedimos da forma com que será permitida e providencial para o nosso crescimento e nossa evolução. Pedimos quantas vezes por paciência, mas não a recebemos
numa caixinha dourada de laços amarelos. Recebemos-a pelas experiências que nos são colocadas, para que consigamos, aprendendo com estas vivências, caminhar no sentido da evolução. Deus, como fora, como é e como sempre será, porque eterno o é, sempre nos amará e sempre estará a nós querendo o melhor. Cabe a nós também querer o que há de melhor na vida, na encarnação e na nossa jornada em direção à perfeição relativa. A existência de Deus é para nós, crentes que somos, não uma verdade imposta, mas uma verdade sentida. Sentimos Deus na beleza das flores, no canto dos pássaros, nas palavras que calam ao nosso coração em momentos tão necessários. Porque Deus se faz presente, não numa forma material, como outrora o desenhamos, como entre aspas, Papai Noel, porque está chegando a época, um bom velhinho de cabelos longos, barba branca, centrado num trono nos céus, julgando a tudo e a todos. Deus está em tudo e Deus está em nós. Que possamos fazer este Deus vivo em nós, para que encontremos a promessa do Cristo Jesus, de vivenciarmos o reino de Deus. Porque este reino, meus irmãos e irmãs, não é um reino material, mas um estado de espírito que a graça da evolução nos permitirá sentir. Então, Deus que habita em nós se tornará pleno e fará com que nós não tenhamos mais nada de ruim, porque seremos a essência do amor e da bondade. Que possamos caminhar neste sentido, de evoluirmos, de compreendermos a cada dia um pouco. E que Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, esteja sempre em nossos pensamentos e em nosso coração. E que nós possamos ser sempre como discípulos, como aprendizes, como servidores do Mestre Jesus, a verdadeira imagem e semelhança do Pai, a imagem do amor e da bondade infinita. Que esta luz brilhe no coração de cada um de vocês, e que no silêncio que permaneceremos, encontraremos a essência de Deus, e que assim seja. Vamos então, novamente, elevando nossos pensamentos, com os corações cheios de gratidão por essa bela palestra. Vamos oferecer essas energias boas que nos dominam, a espiritualidade superior, para que seja utilizado onde for necessário. Vamos agradecer a Joana, mentora dessa casa, a irmã Rosário, por essa casa bendita,
Vamos agradecer a Jesus por tudo ter corrido bem, por termos podido ter essa palestra cheia de ensinamentos. E vamos pedir a Jesus, através dos seus mensageiros, que possamos receber as qualidades necessárias, cada um de nós, para podermos enfrentar as provas que aprouver a Deus nos enviar. Pois, como foi dito na palestra, essas provas virão de acordo com o estágio espiritual em que estamos. E temos que aprender a enfrentá-las sem murmurar. Por isso vamos pedir as qualidades necessárias que precisamos para nos elevarmos espiritualmente e sairmos do sofrimento e alcançarmos pontos mais elevados na estrutura espiritual deste mundo. Vamos pedir também a Jesus que nos acompanhe até nossas casas, porque precisamos também da proteção material. Que assim seja. Uma boa noite a todos.